Dica de livro: A Espetacular Vida de Stan Lee, a biografia definitiva do criador do Homem-Aranha, Homem de Ferro, Pantera Negra, X-Men, Hulk, Surfista Prateado, os famosos da Liga dos Vingadores e outros heróis icônicos da Marvel. Autor Dennis Fenger, editora Agir. Sinopse: o livro conta a biografia de um dos maiores gênios da história dos quadrinhos, Stan Lee, que revolucionou esta arte antes tida como literatura de menos importante, e transformou no que ainda hoje ela é, a Marvel, que nós conhecemos. Seu nome apareceu em mais de 1 bilhão de HQs e traduzida em 75 países em 25 idiomas. Stellan Martin Lindbergh, mais conhecido no futuro como Stan Lee, nasceu em 22 de dezembro de 1922 e ele estava entre as primeiras famílias de descendentes de imigrantes romenos, judeus, que nasceram nos Estados Unidos. Seu pai era costureiro e sua mãe, dona de casa. Ele sempre viveu no subúrbio dos Estados Unidos, ou muitas vezes em até apartamentos de classe alta, sempre no estilo quarto e sala. Ele não gostava muito de estudar e queria logo poder trabalhar. Como ele era apaixonado por arte, o grande sonho dele era virar ator. Até fez uma espécie de uma escola de teatro judaico. E, além disso, queria escrever romances e livros com conteúdo sérios. Mas com 18 anos, ajudado por um primo bem de vida, que tinha uma empresa de revista em quadrinhos, notícias, publicidade, que depois virou a Marvel, por ser da mesma família de imigrantes, recebeu esta oportunidade de um primeiro emprego. Ele fazia de tudo um pouco. Era revisor de texto, criava roteiros para a publicidade, respondia às cartas de pessoas que escreviam para falar das revistas de quadrinhos. Rapidamente cresceu na empresa. Ele virou diretor de arte, escrevia e montava a base de revistas em quadrinhos, criando a prévia do roteiro. Supervisionava as ilustrações e mostrava com performance para a equipe o que ele queria que tivesse na revista, uma espécie de diretor geral. Ele contava com muitos colaboradores. Ele não fazia o desenho ou o texto completo. Ele dava a base, usava a criatividade para que o pessoal da equipe executasse o que ele tinha pensado. No início, os quadrinhos eram relacionados a temas de faroestes, terror, mistério e guerra. Ele passou por uma certa censura em alguns assuntos, e que a literatura em quadrinhos era considerada uma literatura menor, subversiva, uma coisa para adolescentes inconsequentes e politicamente incorreto. Foi bastante perseguida, mas os jovens amavam. Bob Stan Lee, no início, não gostava de trabalhar nesse meio, queria fazer literatura e arte mais séria. Mas como tinha que ajudar a sustentar a família, e depois com a própria família, ele foi ficando. Mas junto com o trabalho de editor, tanto ele como os ilustradores faziam freelas com tirinhas, panfletos para outras empresas, para complementar a renda. Era tudo liberado. Até chegar o nome Marvel Comics. Teve outros nomes e muitas mudanças de dono. Mas Stan Lee sempre teve seu cargo lá, até seus 90 anos, quando faleceu em 2018. Ele tinha uma mente muito criativa, ele tinha TDAH e super foco. Então, aquilo que ele criava na sua cabeça, sua equipe precisava fazer com exatidão. Mas o sucesso mesmo só veio a partir de 1963, quando ele resolveu criar Homem-Aranha, Homem de Ferro, Thor, Hulk e outros personagens que viriam a ser os Vingadores. E como ele sempre estava atento à sua volta, ele começou a perceber que as pessoas queriam ler coisas que continham e tinham mais a ver com o seu cotidiano. Então ele, em seus roteiros, começou a escrever de acordo com o que estava acontecendo no momento na sociedade e usar os personagens para isso. Cada um tinha um poder, mas também tinha suas personalidades, erros e acertos, como nós, os seres humanos.
Ele criou heróis com características tanto físicas, mas como sentimentos e atitudes humanas. Isso fez com que até adultos já vestem quadrinhos comprassem a ideia. Depois disso, ainda criou mais personagens icônicos, como o Surfista Prateado, X-Men, Pantera Negra, o primeiro herói negro da história. E viveu todas as fases da indústria dos quadrinhos, os péssimos momentos e os bons momentos da indústria. Ele estava lá. Óbvio que existiam outras empresas conhecidas como a DC Comics, dona do Batman, do Superman e outras. Mas creio que a Marvel ditou toda a ideologia artística e gerenciamento da empresa no meio dos quadrinhos. Além disso, foi por conta de quadrinhos que se criou a lei de direito autoral, que é que os roteiristas e ilustradores que faziam personagens não tinham direito de receber os créditos, mas principalmente nenhuma porcentagem da venda. Tudo ficava para a empresa. Quem entrou por isso foi o Stan Lee, que a partir de 1979, os criadores começaram, junto com a empresa, a receber seus por acertar. Todo mundo pode estar se perguntando se Stan Lee era dono da Marvel. Pelo contrário, ele sempre foi um simples funcionário, que tinha um cargo importante de diretor de conteúdo, de todas as histórias em quadrinhos e do departamento de arte e publicação. Tinha apenas um bom salário, mas era apenas um funcionário. Mas como Stanley sabia conversar com o seu leitor, ele respondia às cartas dos fãs e era muito bom de se vender e vender a arte dos quadrinhos que ele ajudava a criar. Ele criou uma persona para ele. Ele começou a fazer palestras de faculdades na área de desenhos, participar de eventos de fãs dos quadrinhos e dar muitas entrevistas. Ele amava o show business e amava aparecer. Isso gerou muito ciúme dentro da Marvel e de seus colaboradores, roteiristas e ilustradores. E é que nem o dono da empresa que levava créditos pelo sucesso da empresa. Quem levava todo o crédito era sempre o Stan Lee, e é que todos os roteiros e desenhos passavam pela aprovação dele. E além disso, ele era um ótimo estrategista de marketing. E a Marvel superou todas as crises, entrou no mundo do cinema, dos seriados, desenhos animados, de outros produtos como camisetas e brinquedos, livros baseados nos Vingadores e os próprios gibis. Ele sempre soube se reinventar, porque Stan Lee sabia dialogar com todos e tinha carisma e talento para entender o mundo à sua volta. Chegou até a criar uma própria empresa com outros produtos na área digital, com outros personagens. Até 90 anos, que foi quando ele faleceu, em 2018, ele continuava criando novas ideias e participando dos filmes. No roteiro e também fazendo participação especial como ator. A Marvel só cresceu ainda mais por conta de suas ideias. Em 1966, de forma justa, ele começou a ter uma participação nos lucros com tudo o que a empresa criava. E ainda hoje a Marvel continua sendo essa potência, levando muito bem o legado do Stan Lee. Crítica. O livro é espetacular Vida de Stan Lee, a biografia definitiva do criador do Homem-Aranha. Homem de Ferro, Pantera Negra, X-Men, Hulk, Surfista Prateado, os famosos da Liga dos Vingadores e outros heróis icônicos da Marvel, o autor Danny Fincher, editor Agir, através de sua biografia e da história de vida de Stan Lee, nos ensina sobre algumas características que precisamos ter em nossas vidas. Independente de onde viermos por origem, ou de onde estivermos no momento, ou das dificuldades que passamos, nunca devemos esquecer das nossas origens, dos nossos amigos, que antes de chegarmos ao sucesso almejado, está perto de pessoas que possam nos ensinar algo para evoluirmos em todas as áreas das nossas vidas, não se abater com as derrotas, mas aprender com elas, perseverar em seus objetivos e sempre acreditar em si mesmo. Se tiver alguma ideia, um sonho, colocar no papel e colocar em prática, pode não dar certo, mas vale a pena tentar. Stan Lee acabou ficando maior que a Marvel, porque ele fez da Marvel a si próprio. Quando mergulhávamos em alguns projetos, fizemos como Stan Lee, Silvio Santos e outros, colocamos a nossa cara, nossa marca e criatividade para que deixemos a nossa marca e legado. Não precisa ser igual a eles, mas se uma pessoa for impactada por uma atitude, um projeto nosso, a vida terá valido a pena. Recomendo a todos que leiam um livro, A Espetacular Vida de Stan Lee, autor Danny Figueroa. Editora Agir, muitos ensinos preciosos. Vale a pena conferir.